Olá pessoal, vamos falar do Ibov. O título desse vídeo é "O Ibov não serve para nada". É claro que às vezes a gente exagera para passar a mensagem, mas realmente não serve para quase nada. E o que é pior, só se fala nele, só se fala em Ibov, 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 e fica todo mundo nervoso com que o Ibov está caindo e tal. A gente tem aqui o gráfico do Ibovespa, né, a alta de 2002 a 2008. E depois da queda de 2008, nós temos aí, foi quase em 2009, uns 4 anos que o Ibovespa não fez praticamente nada, né? Ele está parado aqui mais ou menos entre 44 mil e 70 mil. E não foi a lugar nenhum nesses 4 anos, né? E todo dia no jornal, na televisão, o Ibovespa caiu, o Ibovespa não sei o quê, o Ibovespa, fica todo mundo nervoso, a bolsa tá uma porcaria, não dá, o Ibovespa caiu 5%, não sei o quê. Mas, meu amigo, o Ibovespa não serve para nada, ele não reflete seus investimentos. A não ser que você esteja comprando um fundo de Ibovespa ou esteja investindo basicamente no índice e tal, é outro papo, mas não é essa a realidade da maioria. Então, esquece o Ibovespa. Vamos começar aqui mostrando um detalhe que talvez muitos não saibam. Composição da carteira do Ibovespa, né? O que é o Ibovespa? Ele é a participação de diversas ações no índice, faz uma média. A Vale 5, 8,7%, Petrobras 4, 7,5%, Itaú 4,7%, Bradesco e tal, e assim por diante. E isso vai fazendo até que vão para as menos importantes, que tem um percentual pequeno, 71 ações na carteira, e aí a variação delas dia a dia faz uma média de acordo com o peso de cada uma e se tem um índice Ibovespa. Mas olha que interessante, vamos um pouquinho aqui para a direita, né? Aqui para ver o percentual acumulado. Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, BVMF, Banco do Brasil, Vale ON, Itaúsa, Petrobras, Gerdau, PDG. A gente chegou a quase 44% do índice. E são apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 empresas. Por quê? Porque Petrobras está PNON, Vale está PNON e Itaú está Itaú, Itaúsa, que é praticamente Itaú. Então, 8 empresas dão quase a metade do Ibovespa. E são empresas, todas elas, que têm tido um desempenho, os bancos um pouco melhor do que os outros, né? Um desempenho não muito bom nesses últimos 4 anos. Quando começa a aparecer empresas com desempenho, que tiveram um desempenho bom nesse tempo, Cielo, Ambev, CEMIG, BRF, CCR, vai diluindo. E assim a participação delas é menor, 2%, 1% e tal. Então, se essas 8 empresas têm um desempenho ruim durante esse período, o Ibovespa tem um desempenho ruim. E isso não quer dizer absolutamente nada. Nada, não quer dizer nada. Quer dizer só que essas 8 empresas não tiveram um desempenho muito bom. Os bancos até não foram tão ruins quanto as outras 5, né? Principalmente o Bradesco e o Itaú. Mas, de qualquer maneira, vejam como é concentrado o Ibovespa. Você pega um índice como até Nasdaq, Dow Jones não tem muitas empresas, mas também não é tão concentrado, né? Mas você pega o índice geral da Bolsa de Nova York, tem o SP500, tem 500 empresas. Então 8 empresas não vão fazer tanta diferença. Ele reflete mais a realidade da economia do país do que o Ibovespa, não dizendo que a economia esteja boa ou ruim. Então,
Quando você vê o gráfico de Ibovespa, você vê realmente isso. Quando você pega as principais, Petrobras, é mais ou menos igual, até um pouquinho pior. Você pega a Vale, também um pouquinho melhor, mas mais ou menos a mesma coisa, não sai do lugar desde 2008. Agora, você tem empresas, vou só mostrar algumas para mostrar o ponto, né? Como o Grendene, com desempenho exuberante de 2008 para cá. De setembro de 2008 para cá, você tem aí de 5 para 20. Você tem Ambev, mais ou menos de 15 para 82. Olha o desempenho disso, de 15 para 82 nesse período que o Bovespa não saiu do lugar. Se ela é mais recente, né, mas de qualquer jeito, de 2010 para cá, de 22 para 56. Tractebel, né, de setembro lá de 2008, 16 para 35. E mesmo o Bradesco, ó, que não tem um desempenho tão bom quanto essas outras, mas mesmo assim, ó, de 19 para 27, tendo ido a 35. Então, mesmo o Bradesco, que é uma das principais, tem um desempenho até razoável, já tendo superado o topo de 2008, né? Então você tem diversas empresas com um desempenho exuberante nesse período. Eu dei alguns exemplos, mas você tem umas 20, 30 empresas com desempenho exuberante. Isso reflete o que interessa o sócio, que são os lucros, né? Por que essas empresas estão tendo um desempenho exuberante? Porque elas permanecem com lucro consistente, como é o caso da Ambev, como é o caso, por exemplo, da Grendene. Nesse período teve um desempenho exuberante. Quem quiser, vem aqui na área de ações da Baixa.com que você vai ver. Elas permanecem, ó, com lucro consistente, margem boa, rentabilidade boa, dívida equilibrada, fluxo de caixa líquido positivo. Então, quando você vai ver o gráfico de cotação da empresa, é um desempenho seguindo os lucros. Então, e quando você vai ver uma empresa, por exemplo, a OGX, que está se falando tanto nesse momento, você vê que ela não tem lucro, um prejuízo enorme, fluxo de caixa negativo de 4 bilhões, e isso reflete nas cotações. E Petrobras e Vale não têm tido um desempenho brilhante, né? As principais, como as siderúrgicas e tal, nesse período. Então, isso vai refletir nas cotações, e como elas são as principais do Ibovespa, vai refletir no Ibovespa, né? Eu mostrei 8 empresas ocupando quase metade do Ibovespa. Veja que os lucros da Petrobras caíram, e isso reflete no fato da cotação praticamente não sair do lugar nesse período, né? Daqui de 2006 para cá. A mesma coisa com a Vale, um pouco melhor que a Petrobras, mas também queda de lucros. Então, o que eu queria concluir para vocês, né? O que interessa é você ser sócio de boas empresas com lucros consistentes. Você vai ter participação nesses lucros, no crescimento da empresa, seu patrimônio vai aumentando, você recebe dividendos, reaplica e tudo mais. Isso que é acumular patrimônio em ações. O Ibov não interessa. Ninguém é sócio do Ibov. O Ibov não distribui lucro, o Ibov não distribui dividendos, o Ibov não produz nada.
Então, ele não tem importância nenhuma, ele não serve para absolutamente nada. Não é à toa que a mídia, 90% dos analistas, todo mundo, a sardinhada toda, só fala em Ibov todo dia. Mas vocês têm que entender que a maioria perde na bolsa. Vocês têm que se afastar da manada e das atitudes de manada se vocês vão querer sobreviver na bolsa e parar com esse negócio de Ibov, 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 Ibov. O Ibov não serve para nada. Quando eu digo não serve para nada, eu estou dizendo que você que tem a sua profissão e vai acumular parte do seu patrimônio em ações de boas empresas, esquece o Ibov, ele não serve para nada, ele tem utilidades sim, para outras coisas, para outras pessoas, para profissionais, para a própria bolsa e tal, para outras coisas. Para você que vai montar uma carteira de ações de empresas boas com lucro consistente, vai se manter nas empresas sendo sócio enquanto elas tiverem lucros consistentes, esquece o Ibov, para de olhar o Ibov, porque quando você vem e olha aqui, e eu te mostro aqui o gráfico do Ibov, e eu te mostro, por exemplo, o gráfico da Grendene, e daí? No que o Ibov interferiu com a Grendene? No que o Ibov interferiu com os lucros da empresa? Se eu sou sócio dessa empresa, ela está tendo um desempenho exuberante nesses anos, desde setembro de 2008. Os lucros consistentes, distribuindo dividendos, crescendo, a empresa ainda cresceu, está aqui, cresceu 14%. Não é um crescimento exuberante, mas cresceu. Uma boa distribuição de dividendos. E a cotação disparou. O que eu quero lá saber do Ibov? O que o Ibov me interessa? Então, e isso foi muito usado para o pessoal que combatia o buy and hold com aquele bullshit do Nikkei. Ah, o Nikkei. E na época eu dizia a mesma coisa, o Nikkei não serve para nada, esquece Nikkei. O Nikkei não produz nada, o Nikkei ninguém é sócio do Nikkei, não distribui dividendos, não dá lucro, não cresce, ou seja lá o que for. Não serve, você não acumula patrimônio em Nikkei como não acumula patrimônio em Ibov. Então, pessoal, vamos parar de ficar obcecado com o Ibov. Vai continuar na mídia todo dia, vai continuar, a maioria dos analistas vão continuar falando de Ibov sem parar. Não tem jeito, você não tem como combater isso. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente evoluir, a ignorância geral, ela não tem jeito, ela é o que domina, né? Então você tem que se afastar da manada, se afastar da ignorância, parar com esse negócio de Ibov e se preocupar e montar a sua carteira de ações de empresas com lucros consistentes, que elas não vão ter absolutamente nada a ver com o Ibov, ou vão, tanto faz. O que interessa é que as suas empresas sejam boas com lucros consistentes. E mesmo que você vai fazer trade, aí mesmo é que o Ibov não serve para nada. Você vai fazer trade na compra, na venda, faz a sua estratégia de trade e pronto. Então, pessoal, pela última vez, o Ibov não serve para nada. Esqueçam, se afastem da manada e se afastem desse bullshit do Ibov. Um abraço a todos.